de formação e responsável pelo projeto Prepare, e ele faz parte do público de cena eletrônica há 17 anos. E desde 2015 vem se aprofundando na temática da redução de danos, passando por capacitações em redução de danos no contexto de festa, com coletivos como a Associação Psicodélica do Brasil e Respire, lançando então em 2017 o Prepare, que inicialmente tinha como foco o trabalho na conscientização online e depois, naturalmente, passou a fazer ações também em vários eventos, somando atualmente mais de 25 ações. O objetivo do Prepare é a educação sobre o uso mais consciente de drogas, levando informações científicas que atendam profissionais da área e também de fácil entendimento para novos usuários. O Marcelo modera um fórum de discussão com mais de 20 mil membros, que debatem e tiram dúvidas diariamente, resultando no acervo de mais de 1.500 publicações. A outra convidada é a Ana Cristina Maluf. A Ana Cristina é farmacêutica, mestre em neurociências e doutoranda em farmacologia na Unicamp. Ela é redutora de danos no projeto Respire e no Centro de Convivência Edley, desenvolvendo projetos de redução de danos em ambientes festivos e de lazer. Para mediar essa mesa, vão participar 2 membros do coletivo Cajunto, o Ricardo Veneziani. O Ricardo é aluno do 6º período do curso de Psicologia aqui da UFCJ e membro do coletivo Cajunto há 2 anos. Seu interesse pelo coletivo provém de 12 anos de experiência na cena da música eletrônica, onde teve contato com a redução de danos desde muito cedo. Além do contexto de festa, atuou como redutor de danos com população em situação de rua pelo programa de extensão Consultório de Rua da UFCJ. Outro membro do coletivo Cajunto que vai fazer a mediação da mesa é o Ivan Renault, que é estudante de psicologia, membro do coletivo Cajunto, do projeto de extensão Consultório de Rua e do PET Saúde e Interprofissionalidade. Pesquisa as questões bioéticas envolvidas no uso de psicodélicos com fins terapêuticos. Então, para dar início a essa mesa, eu passo a fala para os palestrantes. Boa tarde, gente. Obrigado pela apresentação. Quero agradecer aí o pessoal do coletivo Cajunto pelo convite. É uma honra estar aqui junto com tanta gente legal aí que faz esse trabalho de redução de danos, tanto fora quanto dentro do contexto de festas. E eu acho que eu sou o único aqui dos palestrantes que não é... Eu sou gestor de TI e vocês podem perguntar o que um gestor de TI está fazendo no meio da área de redução de danos. E a resposta é que os coletivos são formados por usuários que têm a ideia de cuidar dos seus pares, e com isso eu fui, desde os 16 anos, conhecendo a cena trance, a cena de festivais de música eletrônica, e me aprofundando no tema. E antes de falar sobre o Prepare, sobre as ações e festas, eu queria contar um pouco de história para poder contextualizar isso aqui. Começando aqui em 1967, né, no Verão do Amor, com mais de 100 mil hippies migrando lá para São Francisco, e na famosa esquina de Haight-Ashbury, e a cidade não queria, né, esse pessoal ali, e tentaram de uma maneira de não dar nenhum tipo de... Se eles não dessem o cuidado e amparo que esse pessoal precisava, eles iriam embora. Isso foi um erro. E um doutor chamado David Smith, ele, que já era chefe e estudante de uma área de política de drogas da Universidade de São Francisco, ele se viu na função de abrir um espaço de cuidado
para essa galera lá em São Francisco. Eu vou colocar aqui um videozinho que mostra ele contando um pouco dessa história para a gente poder começar. E ele soltou esse slogan aí, que saúde é um direito, não um privilégio, que acabou sendo um slogan oficial das clínicas grátis de Haight-Ashbury. Vamos ver se a internet aqui vai ajudar. Eu coloquei uma legenda estranha aqui. When Summer of Love hit, the community was total craziness. There was thousands of young people on the streets. I opened the Haight-Ashbury Free Clinic in June of 1967. After interning at San Francisco General, I studied clinical toxicology here at UCSF, and as a result, I became the local drug expert and ran the alcohol and drug abuse screening unit. The streets were jammed, there was tour buses seeing the hippies, there was rock music going on in the park, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin. All the kids were tripping out on drugs. The city actually tried to stop us through its regulations when we went to them to try to have a regionalized health clinic, and they said, no, you can't do it. So we found an old dentist's office at 558 Clayton Street. When they opened the doors, there was about 250 young people lined up down the street. And they came in with gonorrhea, and cut feet, and colds, and pneumonia because they came from
all over the country, and they thought it was sunny in San Francisco in the summer, and it wasn't. And it was make love, not war. And so there was all the sex, and there was all the drugs, and there was all the lifestyle. And so we were jammed from day one, running 24 hours a day. You had a stigmatized, discriminated against population because you didn't like how they looked, you didn't like what they did, you didn't like the fact that they were taking drugs, you didn't like the fact that they were protesting against society, and therefore you were going to deny them health care, let them die, and make them go away. That's when I first said health care is a right, not a privilege. May 1967, that became the founding slogan of the Haight-Ashbury Free Clinic, and then became the founding slogan of the National Free Clinic movement, because after we started our clinic, there was about 400 free clinics nationwide. A large number of the UCSF students, residents, nurses, some faculty from all disciplines, including the School of Pharmacy, volunteered at our clinic and supported us. And the first major support I got was from Dr. Phil Lee as chancellor. He was probably the most important person to me at UCSF, because we had this kind of underground activity that was getting a lot of publicity. Dr. Lee, who was chancellor, said, "David, you're doing the right thing." I'm very much a product of the 60s, touched by the countercultural revolution, and I just believe that if you have enough forces aimed at the right thing, that eventually it'll arc towards justice. Então, por que When eu comecei Summer of Love hit. Falando um pouquinho aqui dessa história, não necessariamente no contexto de festa, mas para poder contextualizar, eu vou pular aqui 1969, vou falar de 72, que foi quando o empresário Bill Graham, famoso pelas suas bandas Led Zeppelin, Grateful Dead, ele chamou o pessoal da clínica de Haight-Ashbury para poder montar um espaço de cuidado no show do Led Zeppelin. Foi aí provavelmente uma das primeiras ações em festas com a pegada de redução de danos, né? Sem estigmatização, sem moralismo. E com isso eles fundaram o Rock Medicine, que existe até hoje. Eles fazem grandes eventos. É uma equipe de médicos, assistentes, e é uma equipe tão grande e muito específica. Tem pessoas que ficam ali só cuidando da parte de colchonete, os baldes para a galera que bebeu muito vomitar e tal. Então é uma equipe bem organizada. E voltando aqui para 1969, no Woodstock, que o público esperado era inicialmente de 50 mil pessoas e chegou na hora, foi 10 vezes isso, quase 500 mil de pessoas. E a equipe, o médico responsável pela equipe contratada pelo evento, viu um problema naquilo, como que eles iam fazer o cuidado desse público tão grande, né? Então começaram a pensar em algumas saídas, foram em hospitais próximos, chamar mais profissionais, mas o que fez diferença mesmo foi que lá nesse festival tinha um pessoal do Hog Farms, que são aí a comunidade hippie mais antiga que existe até hoje, e eles já eram conhecidos por suas trip tents. Eram espaços de cuidado. Trip tents é o que a gente conhece hoje pelo espaço de acolhimento que a gente monta nas festas. É o pessoal que tomou alguma substância, que está passando por uma experiência psicodélica difícil, está passando mal, mas não necessariamente ele precisa de um cuidado clínico, ele não precisa ir para o ambulatório, né? Então esse pessoal do Hog Farm já estava lá fazendo uma ação de segurança hippie, que chamava, que era uma segurança mais pacífica, de cuidado com o pessoal, e 85 hippies desses foram chamados pela produção e montaram um espaço de cuidados, essas trip tents lá no Woodstock. E cada pessoa que ia parar lá, que era cuidada por esses hippies, depois que eles passavam por essa experiência e estavam melhores, eles eram recrutados
e ficavam ali para poder cuidar dos novos usuários que estavam passando por essas experiências difíceis. E com isso eles conseguiram números impressionantes para uma surpresa dessa de tanta gente. Tem uma colinha aqui dos números. Foram cerca de, só de atendimento de experiências difíceis, de bad trip, foram cerca de 800 atendimentos, e somente 25 dessas pessoas precisaram ir para o posto médico e receber algum medicamento, um antipsicótico. E os outros atendimentos eram a maioria por causa da infra do festival, né, corte nos pés, etc. A gente tem datado somente uma morte por overdose, e uma morte de um cara que estava, infelizmente, no local errado e foi esmagado por um trator lá. Deixa eu ver minha colinha aqui. Então é isso. Então esses hog farms aí, os hippies fizeram esse cuidado no festival. E uma curiosidade é que alguns atendimentos acabaram gerando uns alertas que eles faziam lá no microfone do palco principal, que supostamente tinham ácidos ali que eram ruins, ácido marrom, azul, verde, os blotters de cores específicas. Mas isso provavelmente não surgiu um efeito esperado no público. Imagina você ter acabado de ter tomado o ácido marrom ou azul, um papel azul, e eles anunciam que tinha um monte de gente passando mal com ele. Então isso provavelmente deve ter feito um efeito contrário. Pulando aqui para 1986, na Holanda, com a ascensão aí do uso de êxtase, principalmente, as raves em casas fechadas e em locais abertos também, o governo lançou a campanha Casa Segura, né, que colocou alguns protocolos de cuidado para que essas festas acontecessem, né? O uso de água, a água era obrigatoriamente ser grátis, lá tinham que ter bebedouros de água, os locais fechados tinham que ter uma ventilação adequada, eles tinham também que ter espaços onde não se ouvia o som alto, que era para a galera poder descansar, né, sem ter esse estímulo sonoro. Então, deixa eu voltar aqui. O Jeans foi... Então, eles lançaram essa campanha e várias iniciativas de cuidados começaram a aparecer na Holanda, principalmente de testagem de substâncias, né? O usuário poderia, tanto na festa quanto fora da festa, ele ia a alguns locais que o pessoal montou para fazer testagem das suas substâncias e saber se aquilo que ele esperava consumir realmente era de verdade, realmente, se o êxtase tinha realmente MDMA, se o papel com LSD realmente era LSD ou se eram alguns análogos. E o Jeans nasceu justamente para juntar todas essas iniciativas e montar uma única base de dados, né, para entender como é que estava o consumo de drogas na Holanda. E eles faziam alertas, né? Encontrou alguma bala, um êxtase com uma droga perigosa, eles faziam alertas não só para os usuários, eles faziam alertas também para os produtores. Tem um análogo do MDMA, que é o MDEA, que não é muito comum atualmente, mas antigamente ele era comum e ele tem uma dose ativa menor do que o MDMA. Então eles soltavam alertas, produtores que estão usando o MDA nos seus comprimidos. Essa substância ela tem uma dose ativa menor, então vocês não precisam colocar isso tudo nos comprimidos. Esse aqui, e o Jeans funciona até hoje. Esse aqui é um relatório de 2018, das análises que eles fazem lá. Né? O usuário chega no local e deixa a sua substância, eles fazem um teste primário para descobrir o que tem.
E eles, além do teste, eles são orientados por especialistas sobre os efeitos daquela droga, como reduzir danos daquilo. E se ela não foi identificada primeiramente ali naquele teste, eles mandam para um outro laboratório e depois o usuário recebe o alerta e recebe o resultado. E se for algo perigoso, eles têm hoje um aplicativo que chama Red Alert, que solta esse resultado para todo mundo que tem o aplicativo. A maioria das substâncias testadas lá são os comprimidos de êxtase. A Holanda é um dos principais produtores de êxtase mundial. E depois vem os testes de cocaína, de speed, que é anfetamina, e algumas outras substâncias comuns, né, no ambiente de festa. Junto com isso, aqui eu estou falando só da Holanda, mas houve um crescimento mundial de coletivos, projetos, iniciativas de redução de danos em festa. Aqui eu coloquei só alguns exemplos de alguns coletivos mais conhecidos, o Energy Control na Espanha, que além dos testes em festa, eles têm um laboratório móvel, que é tipo um trailer mesmo, e eles montam um calendário. Hoje a gente vai estar na rua tal horário, e os usuários podem ir lá e fazer o teste e receber esse resultado na hora. O Dance Safe nos Estados Unidos, que começou basicamente só com testagem e informação, o Zendo Project, que é um projeto do MAPS, que faz principalmente o acolhimento nas experiências psicodélicas no Burning Man, Chele Cabeça, na Colômbia, Safe Sound, Holanda também, o Check-in de Portugal, o CRIO 2000, que faz não só essa questão do acolhimento e questão de informação e de testagem em festa, eles também fazem orientações para os produtores de festas, né? Eles criam protocolos para que os produtores dos eventos também deixem um ambiente onde eles vão montar a festa mais adequado para o público. Esse PowerPoint depois eu vou deixar disponível no prepare.com.br/seminário Cai Junto. E aqui tem o link de cada um, para quem quiser conhecer a história, é só clicar aqui que vai para o site de cada projeto. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui, eu vou voltar depois, e a minha amiga Tina vai falar um pouco sobre esse começo aqui no Brasil e sobre também as ferramentas e os tipos de cuidados aqui como que se deu isso aqui no Brasil. Oi, olá, boa tarde. Obrigada a todo mundo que veio, obrigada ao pessoal do Cai Junto por ter convidado, assim. Sempre muito gostoso encontrar os parceiros.